ensinou os primeiros 3 acordes, Lá, Ré e Mi maior. E eu descobri que com eles podia tocar uns 500 rocks. Era só inverter os acordes, porque era tudo parecido mesmo. Em pouco tempo, Erasmo já estava acompanhando os Snake. Os serviços de Roberto e Tim foram dispensados, mas a recíproca não era verdadeira, porque os dois cantores continuavam requisitados aos Snakes para fazer o vocal em seus shows, que às vezes eram anunciados como Roberto Carlos e The Snakes, ou Tim Maia e The Snakes. Uma das primeiras questões que Erasmo quis resolver foi a escolha de seu nome artístico. Ele se sentia incomodado a cada vez que algum apresentador o anunciava pelo nome de Erasmo Esteves. Pô, eu já entrava pequenino no palco. Não achava legal este nome. Eu entrava humilhado. Erasmo decidiu então pedir aos locutores para anunciá-lo sem citar o sobrenome Esteves. E agora é com vocês, Erasmo! Anunciava o locutor Jair Taumaturgo. Aí foi pior, bicho, só Erasmo não deu. Este nome não dizia nada. Ficava faltando alguma coisa. Depois de muito pensar, Erasmo teve um estalo. Por que não adotar também o mesmo nome Carlos, dos amigos Roberto Carlos e Carlos Imperial? Se o Carlos estava dando certo para eles, havia de ser bom para ele também. E essa ideia se firmou de vez em sua cabeça, quando ele leu uma revista que Carlos é o nome que representa 5 divindades. C, de Cristo, Rei dos Reis. A águia, rainha dos pássaros. R, de rosa, rainha das flores. L, de leão, rei dos animais. O, de ouro, rei dos metais. E S, de sol, rei dos astros. Quando eu li esse negócio, eu falei, quero esse nome para mim também. E assim decidiu pelo nome artístico Erasmo Carlos. Mas Roberto Carlos não gostou da ideia e protestou com um amigo. Porra, bicho, vai ficar muito Carlos na jogada. Vai ser Carlos pra lá, Carlos pra cá. Assim não dá. Como Erasmo não me deu ouvido, Roberto Carlos foi falar com o Imperial para que este também tentasse demover o outro de usar aquele nome. Você tem que tirar de Erasmo essa ideia de colocar Carlos no nome dele, porque vai ficar um festival de Carlos. Isso não é legal pra nós. Imperial não deu a mínima importância ao caso, até porque Erasmo, que estava atuando como seu secretário particular, já tinha até mandado fazer cartões com inscrições Erasmo Carlos, cantor. E assim ficou. O secretário Erasmo garimpava informações para o chefe, e às vezes ele próprio plantava algumas notas da coluna assinada por Imperial. Erasmo Carlos, guardem esse nome, este rapaz da Tijuca vai dar o que falar. No final dos anos 50, o rock and roll pareceu entrar em franca decadência, com alguns de seus principais astros morrendo, se afastando ou tendo a carreira seriamente abalada. O marco dessa fase foi em 1958, quando, numa decisão surpreendente, Elvis Presley foi servir o exército, deixando a carreira artística de lado por 2 anos. Sem seu rei, o rock ficou à deriva. Naquele mesmo ano, Jerry Lee Lewis foi execrado e teve seus shows cancelados, depois que se tornou público seu envolvimento com uma prima de 13 anos. Já Little Richard, após afirmar ter visto Deus, resolveu deixar o rock para se tornar pastor evangélico. Outro pioneiro, Chuck Berry, acabou indo para a cadeia sob acusação de usar menores em sua casa noturna. E como não se bastasse, em fevereiro de 59, um acidente de avião matou o ídolo Buddy Holly, além de Ritchie Valens e os roqueiros do The Big Bopper. Por tudo isso, naquele final de década havia um clima de fim de festa no universo do rock. Era como se aquilo tivesse sido apenas uma onda que agora chegava ao fim. E isso não era uma boa notícia para alguém que se apresentava como Elvis Presley brasileiro. Sem patrocínio, o programa Clube do Rock saiu do ar e seu apresentador Carlos Imperial viajou ao exterior. A turma ficou meio sem orientação. Afinal, ali ninguém tinha maiores experiências. Foi quando surgiu um vendedor de shows, a Taliba Santos, que prometeu fazer um grande trabalho com eles, repetindo as caravanas do programa de Carlos Imperial. E lá foram Roberto Carlos, Tim Maia, Wilson Simonal, The Snakes e outros percorrer a estrada em circos, clubes e feiras. Acabamos indo parar em Volta Redonda, cantando cacos de shows, lembra Roberto Carlos. Fizemos um monte de apresentação e estamos para receber até hoje, cobra Arlênio Lívio. Com Elvis Presley no exército, Little Richard na igreja, Chuck